Bom dia, pessoal. Hoje eu estou falando aos participantes também da Porto Sol. Todos os dias eu tenho falado com os membros da Porto Sol, mas hoje eu estou decidida também a falar, pelo menos de forma mais regular, com os participantes da Porta do Sol. E também tem muitos membros que também entram, o que eu acho maravilhoso. Obrigado, muito obrigado por entrarem nessa página e estarem prestigiando esse trabalho, que eu acho muito importante falar também para os participantes, falar para as pessoas que não vão regularmente a Porto Sol, que ainda estão, nos apreciam, mas não são membros ainda. E hoje eu queria falar sobre uma coisa muito, muito, muito importante, que é sobre o próprio chá de ayahuasca. Então, não o chá nem as suas propriedades, que nós todos sabemos que a propriedade do chá é magnífico, sabemos tudo. Quero falar sobre o que muitas vezes as pessoas fazem e a gente ouve dizer, e eu ontem, uma pessoa viu na internet alguém nas páginas, uma das páginas, que fala sobre Daime, falar não, sobre não nas nossas, mas em outras, falar que acabaram de fazer um feitio, que estava disposto a quem quisesse, era só se comunicar, que eles passavam a quantia, que tinham feito muito, tinham feito rapé, que tinham feito isso, que tinham feito... Isso é comercialização, isso é crime. Então eu queria falar sobre isso, sabe? E conscientizar as pessoas sobre isso. E eu acho que falar entre os participantes, que somos mais de 2.000, eu acho que é o mais indicado, porque eu sei que os membros da Porto Sol não sabem que não se deve fazer isso e que tem que agir contra, né? Essas pessoas têm que ser alertadas de que isso que eles estão fazendo não está certo. E geralmente são pessoas assim, tipo assim, não vou nem acusar porque eu não os conheço, mas é uma coisa assim difícil. Então, ó, vou contar historinhas para você, como é que chegou nisso. Eu, antes, lá no começo, tipo 15 anos atrás ou mais, a ayahuasca não era reconhecida ainda, não estava sendo legalizada, era uma coisa solta, né? Então você ia lá no Acre, qualquer lugar que você chegasse tinha um caboclo lá que sabia fazer e que saía vendendo. E você comprava, era só ter dinheiro que qualquer um comprava quantos litros quisesse. Eu ficava escandalizado de saber uma coisa dessa. Mas era real, era real. E isso causava muitos transtornos para as pessoas. Outras iam lá no céu do Mapiá e pediam para o padrinho, pagavam e saíam 20, 40 litros de ayahuasca. Eram caminhoneiros que traziam para São Paulo e aqui comercializavam também. Faziam seus trabalhos e vendiam para quem quisesse. Então, isso foi durante um tempo, até que o Ministério da Saúde, o Ministério da Justiça, de entorpecentes, eles tomaram uma atitude, fizeram um encontro lá no Acre, do qual eu estive presente, e se convencionou, todos aceitaram de que não poderia haver mais comercialização dessa planta. O que para nós estava normal, porque a gente não fazia mesmo. Mas para muitas pessoas foi uma coisa assim, mas como, não sei o que lá. Então, mas a maioria acatou. O que não impediu de algumas pessoas, de vez em quando, nos abordar, inclusive, dizendo, olha, você experimentou o meu Daime? Eu tenho aqui uma garrafa muito boa, boa qualidade, esse é de primeira, esse é para tirar prova, esse é isso. Então, tinha isso. Então a gente fala assim, não pode ficar comercializando assim. Mas eram pessoas tão... Dava até dó delas, né? Tão miseráveis, tão em situação tão difícil, que às vezes aquele era o único dinheiro que ela conseguia ter na vida. Mesmo assim, a gente fala, querido, não dá para fazer isso, não dá para você fazer desta forma. Mas o que mais do Daime, dado de forma indevida, foi alguns padrinhos terem seus feitios, e aí a comunidade, para ajudar o padrinho, deixava assim tantos litros para ele dar para quem ele quisesse, para ele vender para quem ele quisesse, o dinheiro era dele. Então, isso virou norma.
E claro que o padrinho tinha um espírito de seleção, mais ou menos. Então, ele repassava para pessoas que tinham seus trabalhos, mais ou menos regulados. Ele tinha assim, um certo critério, que uns seguiam, outros não. Então, foi nesse período mesmo todo que nós sempre desejamos ter o nosso feitio e começar a nossa plantação. Então, a gente, na Porta do Sol, decidiu que a gente daria as nossas mudas, sempre faria mudas, a gente tem sempre muda tanto de cipó como chacrona, podemos dar para quem quiser, já as pessoas trocam, não, fazer uma doação para a porta, coisa assim, por mudas, mas a gente dá. Se quiser, pode levar, não tem custo nenhum para plantar, para futuramente ter. A gente começou a plantar também comprando mudas, fomos a Minas, fomos no Mato Grosso, fomos no Paraná, fui buscar muda no Acre, deu trabalho. A gente fez assim, muda em vários lugares, tanto de cipó como de chacrona. E concordamos nós da Porta do Sol que nunca jamais íamos fazer comercialização dessa planta. Então, como? Fazer comércio, viver disso, entendeu? Então, quando nós fazemos o cipó, a gente guarda e fornecemos para quem? Nós fornecemos para as portas que são filiais nossas, que estão ali ajudando a plantar, ajudando a colher, ajudando a fazer, estão no dia a dia, fazem o mesmo rito que a gente, que é legítimo e está previsto no estatuto. Mas nada, não vendemos de forma nenhuma para ninguém. Então, era bom a gente estar falando que isso não pode fazer essa propaganda na internet. Olha, acabamos de fazer feitio e custa tanto, só basta telefonar, põe número de telefone, fax, e-mail. Isso é um absurdo, gente. A pessoa tem que ser alertada que isso não pode ser feito. Ah, mas sou índio, mas está no território nacional, é brasileiro, gente, pelo amor de Deus, não pode, não isenta a pessoa de seguir as normas. Então, eu gostaria, assim, que algum membro, por favor, que tivesse agora, eu tenho, se não tiver, eu mesmo aponho, a norma da CONAD que visa, que fala sobre isso. Acho que eu tenho escrito em livro que eu pus, está no nosso site, e publica aqui, nessa página dos participantes, e todas as páginas de ayahuasca que vocês encontrarem. Tem que começar a divulgar isso, não podemos deixar que a ayahuasca vire uma coisa assim, a lazer, sabe? Ou então vou fazer meus estudos, vou fazer meus experimentos. Isso não é para fazer isso, não é para fazer estudo, nem experimento, nem lazer. Não é uma farra, não é uma farra, não pode ser isso e não pode ser misturada com mais nada, entendeu? É essa que é isso vai depender muito da nossa firmeza em estarmos olhando e vendo isso como guardiões que somos da planta. Então, a gente tem que ser guardião dessa planta, tem que falar de forma correta com essa e proceder de forma correta. Estão entendendo? Então, é isso que eu queria falar para vocês. Estou assim, muito empenhada em passar o dia mandando esse estatuto da CONAD sobre a regulamentação da ayahuasca, que não é uma lei, mas é um reconhecimento, e que lá estão as normas e as assinaturas de todo mundo que aceitou isso e que vai espalhar isso para todo mundo. Então, não tem essa do padrinho ficar vendendo ayahuasca para sobreviver. A própria comunidade destina um dinheiro para ele, pronto, já para fazer, pronto, acabou. Eu preciso vender, entendeu? Acho que o próprio grupo não há mal nisso. E o pior é ele sair vendendo para Deus e o mundo só porque ele está precisando dos trocados. Esse é um absurdo, gente. Ou então um participante de um trabalho aprende a fazer, vai lá, faz numa plantação, compra e sai fazendo, como eu já vi muita gente fazer isso. Sabe? Qualquer um
Vai lá num cara que tem plantação de ayahuasca, eu tenho um trabalho, você quer lá, o cara não vai verificar, não vai ver quem é, que vende a si mesmo. Você pode achar coisa, o cara vai fazer em algum lugar. Vai montar uma fornalhinha por aí e vai fazer em algum lugar. Então, isso não pode ser feito. Não podemos aceitar. Porque essa máscara, ruim, mal feita, de qualquer jeito, que é ruim para as pessoas. E sem ser consagrada, sem ser feita com todos os princípios de higiene. São essas pessoas que denigrem a ayahuasca. São essas pessoas que falam, você não tem que ter garrafinha em casa, sabe? Não, porque é para o meu estudo. Tá, então estuda dentro da igreja, dentro do seu trabalho. Porque estamos em casa, como é que vai ser isso aí? Passa mal, como é que vai ser? Entendeu? Então, nós, a Porto Sol, não fazemos isso. Não temos garrafinha em casa, ninguém leva garrafinha para casa, vamos falar. Ninguém vende, fornece nada. O que nós damos é a muda do cipó da chacona, se quiser plantar, muda pequena, inclusive. Aí muda grande, muda pequena. É isso. Então, é importante nós estarmos defendendo o bom nome da ayahuasca, porque a gente não faz, mas tem um monte de gente aí que faz. E ainda mais, anuncia na internet, através do Facebook, através não só do Facebook, mas através daquelas listas lá de celular, pega Deus e o mundo, 4.000, 5.000 seguidores, pum, põe lá. Então, vamos achar que nós que somos o quê? Um bando de irresponsáveis? É isso que vão achar. Aí os caras saem falando mal da gente, saem escrevendo um livro falando mal da gente, saem pondo publicidade mal da gente, e a gente vai fazendo de quem eles estão falando, de quem eles estão falando. Eu estou falando destas pessoas irresponsáveis. Então, nós queremos deixar muito claro mesmo, que nós não fazemos isso. Eu tenho certeza que o pessoal do Alto Santo também não faz. Tenho certeza de algumas igrejas que também não fazem. Eu acho que cabe a elas também afirmarem isso nos seus Facebook, nas suas transmissões, nos seus sites, falar que não comercializam. Porque, fulano comercializa, e o resto comercializa? Não deve, não pode, não deve ser assim. Anuncia como se isso fosse um produto a ser vendido, entendeu? Com um comércio. Mas é caboclo, caboclo é brasileiro, está dentro da lei. É índio. Eu queria que alguém atendesse meu celular aqui, por favor. É índio? Tá, o celular batendo aí. É índio, né? Por favor. É o quê? Não tem jeito, eu que tenho que atender mesmo. Eu vou lá. Feliz que atende uma hora dessa. Parou. Uma hora dessa, sabendo que a gente está aqui fazendo transmissão, o cara vai lá tocar o telefone para. Não tem noção, falta de noção. Então, eu queria falar, é índio, mas índio sabe das coisas. Eu converso com muito índio, eles estão ao par das coisas, eles sabem das coisas. Os índios estão sabendo que não devem fazer comércio das coisas. Então, é isso, não tem, sabe? Estão todos no território brasileiro e faz 100 anos que o mestre Ireneu estabeleceu essas coisas dessa forma, e não é possível que até agora ninguém não tenha entendido. Tá? Então, essa orgia já chegaram até a tomar mosca em praia, sabe? No meio de festa, de rave, já chegaram a fazer isso, gente, que é um absurdo. Então, nós devemos estar contra isso. Já teve lá no Acre que era a coisa mais fácil, qualquer um encostava em qualquer um, achava lá fácil. Hoje em dia já não é mais tanto assim, mas ainda existe. Mas ainda tem. E tem muita gente que já plantou e foi e dá para quem quer. Não pode ser assim. A gente quer protestar aqui, mesmo para esses plantadores de ayahuasca e cipó chacrona, que só plantam e têm seus pequenos trabalhos para a família, mas não constituem uma igreja, só são plantadores e repassam o produto bruto para as igrejas fazerem, que tem um critério,
que não repassem isso para qualquer um, que queiram ver o estatuto da igreja, que queiram conversar com o seu dirigente, que queiram saber onde fica esse local, que tenha isso escrito num caderno regulado, que telefone, que converse, que saiba para quem eles estão vendendo, aonde vai ser usado, como vai ser usado. Eles não podem sair, chegou lá, pagou, levou. Não, não pode ser dessa forma. Nem o bruto e nem o pronto. Não pode. Então, é essa a questão principal que nós devemos, todos nós devemos estar atentos e prestando atenção nesses detalhes que às vezes nos escapam. Porque a gente fala, não, tem gente que cuida. Não tem gente que cuida. A ayahuasca não tem chefe. Não tem, assim, um papa, um presidente. Não tem. A ayahuasca é isso que vocês estão vendo. Então, todos cuidam. Eu estou fazendo a minha parte. Todos cuidam. Peço a vocês, façam a sua parte. Vigilância total. Olha, não aprovem esse lugar. Ah, mas o cara está vendendo, está errado. Ele está errado. Então faz o quê? Deleta ele da sua página, manda para ele o estatuto da CONAD para ele ver que está errado. Fala, você sabe que não pode vender, fazer essa propaganda nas páginas? Está sabendo disso? E a pessoa não sabe, é tão ignorante que não sabe. Às vezes, dá uma que não sabe, mas dessa forma. Porque eu faço onde eu vejo, eu faço, e peço para vocês fazerem também. Porque é assim que nós vamos pôr o bom nome da ayahuasca no mundo e vamos transmitir para as pessoas que nós somos sérios e cuidamos daquilo que é nosso. Tá? Não tem chefia na Porta Sol. Não tem, aqui. Gabinete de Segurança Institucional do Conselho Nacional de Polícia, resolução número 1 de 25 de janeiro de 1910. Olha aqui. Já está aqui, vocês podem copiar e repassar para quem vocês quiserem, que é isso aqui. Está escrito o seguinte, eu vou ler, dispõe sobre a advertência dos órgãos da administração pública das decisões do Conselho Nacional da Política sobre Drogas, CONAD, sobre as normas e procedimentos compatíveis com o uso religioso da ayahuasca e dos princípios ortônicos que eu informo. Olha, está tocando outra vez, que coisa horrível isso. O presidente do Conselho Nacional de Política sobre Drogas, CONAD, no uso das suas atribuições legais e tendo em vista as disposições contidas no artigo 10 do Decreto número 5.912, do dia 27 de setembro de 2006, considerado no relatório final elaborado pelo grupo, demorou, hein? Elaborado, considerando as disposições contidas elaborado pelo Grupo Multidisciplinar do Trabalho GMT, instituído pela Resolução número 5 da CONAC, que publica no DU.D 10 de 11 de 2004, considerando que o referido relatório final foi aprovado pela CONAD, consoante da data de sua segunda reunião ordinária, realizada no dia 6 de dezembro de 2006, considerando que o Grupo Multidisciplinar GMT baseou-se no seu relatório final na legitimidade do uso religioso da ayahuasca como matéria já examinada e decidida pelos plenários do antigo Conselho Federal de Entorpecentes, CONFEM, e o Conselho Nacional de Política sobre Drogas, CONAT, contendo o GNT no âmbito de sua competência definida pela Resolução número 5 da CONAD em 2004, identificar as normas e procedimentos compatíveis com o uso religioso da ayahuasca e implementar o estudo e pesquisa sobre o uso da terapêutica. A ayahuasca em caráter experimental, considerado que as 6 reuniões do trabalho multidisciplinar de trabalho discutiu as seguintes pautas de introdução. Cadastramento das entidades. Aspectos, nós estamos todos cadastrados lá. A Porta do Sol está cadastrada. Aspectos jurídicos e legais, regulamentação do uso religioso e o amparo do direito à liberdade de culto, regulamentação de preceitos sobre a produção, uso, envio e transporte da ayahuasca. Então, para a gente usar a ayahuasca, a gente precisa pegar o nosso estatuto,
mostrar que estamos regulamentados e poder transportar de um lado para o outro. Por exemplo, você vai da minha casa para o dia do trabalho em geral, a gente deixa já onde está, para não ter nem esse tipo de problema. Procedimento de recepção de novos interessados nas práticas religiosas. Então, esse procedimento de recepção de novos interessados nas práticas religiosas faz a ficha, porque não pode chegar aí e já ir tomando. A pessoa não sabe de nada. Ela tem que saber do que se trata. Definição do uso terapêutico e outras questões científicas. Item 8. Considerado que o objetivo final do município entende que é preciso fazer para entender os diversos itens e integra o direito e a obrigação pertinente ao uso religioso da hóstia. Então, falou-se lá sobre o uso terapêutico, mas só se aprovou o uso religioso. Então, não dá para você ficar usando a hóstia nos consultórios de psicologia, sabe? Porque o paciente está também, como é que é isso? Tá? Entendeu? É outra coisa que a gente tem que conversar e tem que discutir. Considerando que a decisão internacional Narcóticos Control Board da Organização das Nações Unidas relativa à ayahuasca, que afirma não ser essa bebida nem uma espécie de vegetais que compõe objeto de controle internacional, considerando finalmente as proposições do Grupo Multidisciplinar de Trabalho em seu relatório final, numerados de 1 a 3 em suas respectivas áreas. Resolve determinar a publicação na íntegra do relatório final do Grupo de Trabalho, fazendo parte integrante da presente resolução, independente da publicação oficial, da ampla publicidade da presente resolução, com anexo do relatório final, através da entrega desse expediente e todos os conselhos integrantes do Conselho Nacional de Política sobre Drogas, a CONAT, inclusive as instituições que representam para os fins previstos na emenda da presente resolução. Artigo 3. Esta resolução é integração. Jorge Armando Félix. Então, é isso. Então, acho que é para ser usado em religioso, não é para ser comercializado, porque sem rito religioso não é para ser a hóstia católica. Alguém comercializa a hóstia católica? Não. Entendeu como é que é? Então, não é para ser comercializada e você tem que ser cadastrado lá. Então, tem que mandar seu cadastro para a comissão para você ser legalizado. Não basta só você fazer registro no cartório. Tem que enviar, tem que ser aprovado, tem que ter registro no cartório. Então, é uma série de coisas que a pessoa se compromete em observar essas coisas, não comercializando. Não comercializando, quer dizer, no padrinho não ficar com uma parte para ele usar, para vender para quem quer. Isso é errado, não pode ser dessa forma. Acha outra maneira, essa não pode. Tá? Ou a pessoa pegar, porque ela aprendeu a fazer, ela vai lá, compra naqueles feitores que só vendem produtos, que tem muito deles em Minas e no Mato Grosso, eles têm, está cheio. Mas a maioria é correto. Não sai vendendo por aí, porque sabe que demora para crescer, demora para tudo, eles não são loucos. E não sai vendendo para qualquer americano, para que vem aqui e paga uma grana para levar. Não pode, não pode, não pode, não pode. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. O índio então ele planta lá na aldeia dele, meu bem. Por que ele vai comprar aqui? Por que ele vem querer vender para nós? Ele usa entre os índios dele, na tribo dele. Não é assim? É isso, gente. A gente tem que ter um bom senso, uma ideia certa na cabeça, então, para orientar as pessoas de forma correta. Então, o que mais que eu queria falar aqui? É isso aqui. Então, ao Jonathan, toda postagem que for encontrada pode comentar com estatuto longo após denunciar com o maior número de pessoas mais rápido possível a postagem é bloqueada. Isso aí, isso mesmo. Está certo isso. Temos que fazer isso, porque isso aqui prolifera. Volta e meia eu vejo gente lá no Facebook oferecendo os seus serviços. Né? São pessoas que estão fazendo isso para ganhar dinheiro. Eles não estão interessados em fazer trabalho, então eles fazem trabalho.
Fazem, fazem. Daí você faz uns grupos, assim, imersão. Sexta, sábado, domingo, você fica em jejum, aí no outro dia você toma, todo dia você toma, você paga 800 pau, 300 pau, R$ 1.000, R$ 2.000, 10.000, depende. É horrível isso, não pode fazer assim, não pode fazer assim. Entendeu? Gente que traz pessoas da Europa para fazer essas imersões aqui. Ah, não é grupo que a gente vai meditar, não, ele vai meditar e fazer mais o quê junto? O que vai ter lá no meio? Entendeu? A gente tem que começar a defender nosso chá, tem que começar a defender. Entendeu? Não podemos ficar nessa passividade de deixar, porque daí começa a sair lista de gente falando mal, porque qualquer um entra, qualquer um faz, e de repente sai até gente falando assim que é obrigado a tomar, porque não foi não sei aonde. Vai saber se na Porta do Sol não. Nunca ninguém foi obrigado a nada. Mas vai saber em outro lugar. Vai saber se não tem outras misturas lá dentro. Não tem mais outras plantas lá dentro. Vai saber o que tem lá dentro. Sabe? A gente tem que zelar pela lisura e pela pureza desse sacramento, queridos. Então, o mestre Irineu deixou para nós tomar conta e nós vamos tomar conta. Ninguém me obrigou a nada a falar, mas eu acho que é minha obrigação. 20 e tantos anos que eu estou dirigindo a Porta do Sol, mais de 30 que tomo, eu tenho obrigação de cuidar dessa planta. Eu acho que tenho obrigação de cuidar dessa planta. Cuido da nossa plantação, cuido de tudo, e acho que tem que ser assim. Não é eu acho. Nós chegamos também a essa conclusão junto com a lei, entendeu? Não pode ficar assim, sabe? A pessoa pegar sua garrafinha, sair levando para casa, para dar para o vizinho, para dar para o amigo, para fazer um grupinho, uns estudos, né? Fazer uns estudos, né? Olha aqui o estudo. Né? Vai lá tomar direitinho. Não, porque eu quero conhecer, fazer quietinho em casa. Vai fazer quietinho em casa. Aí depois pira, surta, e a culpa é nossa. Aí mistura isso com outras coisas, né? Porque vai fazer isso, e a culpa é nossa. Está entendendo? Não falo nós todos aqui, ó, inteiros. Então, é essas pessoas que realmente nos denigrem. Então, isso aqui não é para lazer, isso aqui não é para diversão, isso aqui não é para fazer estudo porque eu quero. Todas as igrejas, todas as linhas têm suas normas, suas regras, e cada um que entra tem que obedecer elas, porque já está lá estabelecido que assim é seguro. Isso não é para brincadeira. A gente tem que saber que isso não é uma brincadeira. Uma planta expansora de consciência não é uma brincadeira. É uma coisa muito séria, sem tratar de forma muito séria. Tá certo? Então, eu queria agradecer para você a presença de todas as pessoas que estão aqui na nossa lista. Eu estou vendo aqui. Então, queridos, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado a todos por colaborarem e, por favor, passam para todos o que o Luciano de Assis Pinheiro mandou do Gabinete de Segurança Institucional do Conselho Nacional de Política sobre Drogas. Então, copia e printa para tudo quanto é lado, para saberem que não é assim, que a Oscar não é uma coisa que você fala, não, eles fazem de qualquer jeito. Não, eles não fazem de qualquer jeito. Nós não fazemos de qualquer jeito. Isso tem regra. Tá certo, queridos? Então, desejo a vocês um bom dia, uma semana maravilhosa. Volta e meia, eu vou entrar aqui na página dos participantes, vou entrar para falar com vocês mais vezes, porque eu achei importante nós estarmos trocando ideias, falando e esclarecendo mais sobre o valor da ayahuasca, sobre a importância dela, sobre a seriedade que deve ter com essa planta. Não deve deixar ela por aí, sabe? E nós, cabe a nós cuidar disso. Nós somos seus guardiões. Tá? E qualquer coisa, dúvida que tiver, pode escrever para a gente, pode falar, nós estamos disponíveis a todo tempo. Tá certo, queridos? Eu amo todos vocês. Um beijo, legal. E hoje eu estou muito feliz que a minha irmã entrou, nossa, felicidade total, a Luzia Monteiro. Obrigado, querida irmã. Obrigado. Beijo.